Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Casa Viva Junglecast. Hoje a gente está aqui no nosso 7º episódio. Se você ainda não conhece o nosso canal, muito prazer, eu sou Patrícia Foroni e aqui a gente está para falar com você que está construindo, reformando ou que está idealizando a sua casa dos sonhos. Convido você também a assistir os episódios anteriores, porque em cada episódio a gente traz um especialista da área para trazer dicas, conselhos, insights muito interessantes sobre a área da construção. Mais focado especificamente também no paisagismo. E por que o paisagismo fica sempre no final? Então aqui eu vou fazer uma pergunta de coração aberto para você. Quantas vezes a obra te tirou o sono? Quantas vezes você viu aquela bagunça? Quantas vezes você viu que a sua obra estava um caos, que os custos extrapolaram e o jardim, você falou, o que eu vou fazer agora? E era o grande sonho que você tinha. Então, aqui a gente está justamente para falar sobre isso. Prepare, então, o seu café, o seu chá, a sua água. Se isso for muito saudável para você, pega a sua cerveja, o seu vinho, o seu amendoim. Senta para a gente conversar agora, que vai ser bem bacana, que a gente está com uma pessoa, uma profissional completa. Eu vou apresentar ela, você vai ver que currículo que ela tem. Bom, ela está aqui com a gente, ela é arquiteta, urbanista, paisagista e tem o seu escritório desde 2000, ou seja, 25 anos de experiência. Um currículo recheado de prêmios e experiências profissionais muito bem reconhecidas. Ela é graduada em arquitetura e urbanismo, pós-graduada em administração de empresas, pós-graduada em engenharia ambiental, vencedora do concurso nacional de paisagismo urbano em 2013, premiada no Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima, Portugal, em 2015. Premiada no Festival Internacional de Jardins de Alaquis, Espanha, em 2016. E ela sabe muito bem como é estar no meio de uma obra, lidando do início ao fim com seus clientes. Tem uma paciência e um jogo de cintura também como ninguém. Ela tem uma visão linda e humana e muito real sobre o paisagismo pode e deve entrar na concepção da obra, desde o início até o fim. Ufa! E para completar essa trajetória brilhante, ela ainda encontrou tempo para a missão de criar e idealizar o portal colaborativo Papo de Paisagista em 2018. E no ano passado, em 2024, ainda lançou o podcast. Então, nada mais, nada menos que Juliana Freitas. Obrigada, obrigada. Muito obrigada, que honra. Obrigada por aceitar o convite para estar aqui com a gente, viu? Irrecusável. Obrigada, irrecusável. Obrigada. Tamo junto na missão, né? Tamo junto. Então, eu me inspiro em vocês também, vocês que são criadores de podcast, para justamente a gente também criar esse bate-papo e a gente conseguir aumentar essa corrente, né? E ir com ela mais longe, fazer com que essa onda fique cada vez maior. Então, Gil, conta um pouquinho pra gente como que começou, depois de todo esse currículo que você... Né, é bom ir relembrando, né? Quanta coisa, é bom ir relembrando. Uau, quanta coisa. A missão é grande, né? Na verdade, eu sinto que o meu propósito de vida ao longo da minha carreira, ele se transformou, né? Ele mudou. Então, existem duas Julianas trabalhando hoje no mercado, né? Como você contou aí. Eu tenho o meu escritório de projetos, né? Então, com formação em arquitetura e urbanismo, eu continuo há 25 anos com o meu escritório fazendo meus projetos de paisagismo, de arquitetura paisagística e alguns de urbanismo nos últimos tempos. E há 5 anos, encabeçando, junto com a minha sócia, a Cristiane Lara, que... encabeçando o portal Papo de Paisagista, que também se transformou num hub do negócio, do paisagismo, do setor de paisagismo, e que hoje é uma empresa que faz muita coisa também. Que consome então, muito realmente, de você. Realmente, eu estou nessa divisão de tempo entre as duas coisas, mas eu sinto que o Papo de Paisagista, ele também me ajuda muito como profissional, porque assim como você está nessa missão aqui de conseguir ajudar a valorizar a profissão, né, o seu podcast levando essa mensagem da responsabilidade, da importância da profissão, isso é um dos grandes pilares, uma das grandes missões do Papo de Paisagista, né? Então, eu também, como profissional no mercado, acabo me beneficiando com os frutos que essa empresa está
Porque você sentiu muito essa dor também dos clientes. Na realidade, tudo começou porque com a venda das plantas, a gente sentia muito, assim, praticamente todos os dias, 3 vezes por dia, os clientes falavam assim, olha, eu não tenho mais dinheiro, eu não aguento mais, não tenho mais paciência, estou de saco cheio, não quero mais tocar obra, não sei mais o que fazer, não sei porque que eu comecei. Então, a gente sentia mesmo essa dor, né? Não era uma coisa simplesmente assim, se tornava um desabafo. A pessoa realmente frustrada, ela, de uma certa forma, ela queria ter conquistado aquilo que ela queria, mas ela chegou num ponto que ela não consegue mais levar aquilo adiante. Perdeu a mão, né, no meio do caminho. Total, virou uma bagunça, virou um caos. E eu falei, gente, eu não aguento mais. E se eu não fizer nada, assim, eu vou continuar ouvindo essa mesma história, e isso não vai mudar. Então, vamos, né, tentar fazer com que as pessoas se conscientizem de forma mais efetiva disso, para que isso mude. Ou seja, a gente pode tentar fazer diferente, tentar mudar esse caminho, essa trajetória, né? Tirar esse amargor, esse ardor da obra, né? Eu acho que a forma que a gente tem para mudar isso, e assim, eu até te agradeço por ter encabeçado esse podcast e por estar começando nessa luta junto comigo, eu acho que é a informação, né? Porque é óbvio que todo mundo sonha com um jardim, quer ter um jardim e se frustra no final, não por querer, mas porque as coisas acabam desenrolando dessa forma. E qual é a informação? O que as pessoas precisam mudar neste meio de caminho para que isso não aconteça no final, né? Então, não é só uma informação que a gente tem que passar para o cliente de planejamento, do que é lidar com uma construção, com uma obra, mas para os profissionais, né? Como você falou, para os engenheiros de obra que podem estar nos assistindo, né? Para todo mundo que está envolvido no planejamento, no projeto, né? Eu percebo, Paty, que assim, desde que eu comecei na profissão até hoje, são 25 anos de projeto, eu percebo muita diferença já no momento em que o paisagista é chamado para um projeto, né? Eu lembro que lá atrás a gente já tinha muito aquela coisa da gente ser chamado no final. Que é um problema normalmente seríssimo, mas normalmente era para esconder defeito, né? Assim, traz as plantas para esconder o que ficou ruim, né? Coloca alguma coisa aqui, outra ali. Às vezes não tinha nem projeto. Sim. E hoje não, né? Assim, hoje a gente... E isso acarretava muitos problemas, né? Que a gente até pode falar de alguns, assim. Mas hoje eu sinto que os arquitetos, o próprio cliente, quando não tem um projeto de arquitetura, mas vai reformar um jardim ou vai fazer o seu primeiro jardim, ele já entende o momento certo de chamar. As construtoras também estão contratando antes, porque a construtora também deixava para o final. Não todas, ainda tem muitas que ainda precisam aprender isso. Sim, viu, gente? Mas a gente está sendo chamado num momento onde a gente consegue preparar a estrutura, planejar melhor para que esse custo seja menor, né? Perfeito. Não ter que ficar consertando defeito, né? A gente passou por retrabalho, custo absurdo, né? A gente passou por uma coisa juntos de uma árvore que chegou no momento certo, lembra? Sim. Numa obra que foi tudo planejadinho para aquela árvore que era muito grande, incrível, ia no centro da casa, poder chegar no momento certo. Então, assim, o cliente entendendo isso, a construtora entendendo isso, porque senão chega no final, a árvore já não passa mais, ou já não dá mais para ser aquela, tem que ser outra, né? Exatamente. Então, planejar isso. E a própria infra, né? Porque para receber um jardim tem tanta infraestrutura, tanta. Exatamente. A gente lida com... no meu escritório, a gente interage com todas as disciplinas da obra. Então, na fase de projeto, a gente faz reunião e conversa durante todo o tempo do projeto com arquitetura, com hidráulica, com elétrica, com irrigação, com iluminação, estrutura, né? Engenheiro estrutural. Então, assim... Tudo isso para receber um projeto. Perfeito. Né? Então, por que o paisagismo não chega, não é reconhecido, vamos dizer assim, como qualquer outra dessa disciplina tão importante para a casa quanto a estrutura? Exatamente. É claro que a sua casa não vai ficar em pé se o projeto estrutural não estiver bem feito e bem pago. E por que o jardim tem que ficar bonito se ele não tivesse sido planejado e não está sendo bem pago? Exatamente, é isso mesmo. É isso. Agora, Ju, porque assim, você é arquiteta e paisagista. Isso. Na maioria dos seus projetos, você já começa também na parte de arquitetura ou você tem alguns casos onde você só faz o paisagismo? Você pega ele como um todo? Porque aí, no seu caso, que você é arquiteta paisagista, já facilita. Isso. Porque muitas vezes o arquiteto em si, que ele não tem a especialidade do paisagismo, ele acaba talvez não
não dando tanta ênfase. Ele dá mais para a parte cinza do que para a parte verde. Você tem um outro olhar. Na verdade, assim, o que aconteceu que na minha carreira, eu entendi assim a parceria com esses arquitetos, aonde poderia chegar de uma forma harmônica, sempre combinando o escopo, né? Então, por eu ser arquiteta, eu faço arquitetura paisagística. Então, mas não a arquitetura da obra da em si. casa, não. Da casa, não. Eu faço toda a área externa, né, de lazer, funcionalidade tudo outdoor. Funcionalidade de caminhos, espaços. Às vezes eu desenho até arruamentos, se for o caso. A piscina, o gourmet, todos os equipamentos de lazer. Mas isso vai depender de cada arquiteto e escritório de arquitetura. Porque tem escritórios de arquitetura que querem a parceria com o paisagista para desenhar isso tudo junto a quatro mãos, né? Ou para não fugir da linguagem que ele já tem, exato, né? Porque ele também está imaginando como vai ser a piscina, por onde o carro vai entrar, né? Ele não está dizendo uma casa moderna, depois vai colocar um monte de planta lá. Nada a ver. Topiaria lá, exato. né? Ele está imaginando no projeto dele. Sim. Mas tem escritórios e arquitetos que querem desenhar tudo isso e querem que o paisagista venha só para especificar a vegetação. Porque ele já tem a volumetria, o que ele quer de textura, às vezes ele já desenhou tudo mesmo, até a paginação do piso em torno da piscina, eles já resolveram, né? Iluminação do jardim, às vezes. Então, eu separo no meu escritório, assim, eu chamo de projeto de arquitetura paisagística, quando eu vou pensar em tudo, e às vezes junto com eles, ou, enfim, depende, a gente combina o escopo, ou projeto executivo de plantio. Aí, se é só plantio, aí eu vou definir só volumetria vegetal. Então, aí eu vou mesmo pensar nas árvores, nas palmeiras, na vegetação, e no desenho paisagístico, claro, em harmonia com todo esse projeto de arquitetura. Né? Então, eu separo em 2 tipos de projetos. Agora, quando o arquiteto fala com você, ele já tem algum scope em relação a valor monetário de quanto aquele paisagismo? Porque, normalmente, o arquiteto, ele faz... nem todos, eu não sei como é que me explica um pouquinho melhor, até para quem está ouvindo, para poder entender um pouquinho melhor isso. Porque uma grande pergunta, uma grande dúvida das pessoas que estão construindo, que chega para a gente, vem falar sobre plantas, fala assim, olha, eu quero essas plantas aqui, mas eu não tenho nem noção de quanto custa. As pessoas realmente não têm noção, né? Elas têm noção quanto custa uma mesa, uma cadeira, um chuveiro, mas a árvore, a planta, elas não têm a menor ideia. Né? O máximo que elas têm ideia é de aquelas plantas que elas vendem no supermercado, né? Naquela parte ali do garden do mercado. Mas essa parte das plantas para o paisagismo, realmente está faltando ainda essa cultura. Então, ele já passa uma verba, um montante, olha, a gente vai destinar da nossa parte orçamentária, essa casa vai custar 10 milhões de reais, aí a gente vai ter essa parte para o paisagismo, isso é bem separado ou não? Então, Paty, isso é um problema sério. É isso que eu quero chegar. Muito sério. Eu acho que é um dos mais sérios do nosso setor, eu diria. É aí que a gente tem que chegar. Olha só, é aquilo que a gente estava falando da informação, né? Você falou, as pessoas não têm noção de quanto custa a planta, né? E o pior, a gente entra nisso depois que eu respondo a sua pergunta. Eles, quando têm noção de quanto custa, não dá valor e não quer pagar, acha caro. Tá? Diferente do tapete, que ela dá valor, paga e tudo bem. Tá bom, mas depois que ela entende quanto custa uma árvore ou um jardim, ela fala assim, nossa, mas tudo isso não era o que eu esperava. Então, assim, essa cultura que a gente está tentando estabelecer, que a gente está tentando informar, a gente tá, é uma coisa que, assim, tá eu acredito, porque eu tenho esperança, que a gente está numa fase de transição para as pessoas começarem a entender e começarem a valorizar. Tá, perfeito. Tá? Mas isso não acontece ainda na grande maioria dos casos. Então, os escritórios de arquitetura e, às vezes, as construtoras costumam separar uma verba, mas... Tem algum percentual, assim, já determinado? Então, aí a gente, como paisagista, a gente está começando a levar para eles mais noção de que a porcentagem tem que ser maior, de que aquele valor não dá. Então, às vezes, eles falam assim, não, mas o cliente só tem isso. Aí fala assim, então... Aí eles recebem o jardim, veem como o jardim ficou mais novo, né, mais jovem. E aí eles entendem que com aquele... Nossa, mas com essa verba só dava para fazer um jardim assim, tão novinho. Então, puxa, tá bom, na próxima obra eu vou pensar num valor um pouco maior. Então, os arquitetos,
e os próprios clientes finais, assim, eles estão começando a entender que planta custa caro. E não é só a planta que custa caro, todo o processo de uma implantação de um jardim, né? A mão de obra, a criação, tudo. Cheia de preparo de terreno, enfim, irrigação, tanta coisa, custa caro. Mas hoje eu sinto assim que ainda está aquém da realidade. Mas né? Você enxerga que tem uma luz ali no fim do túnel e você acha que a gente está caminhando para essa mudança, para essa transição? Eu tenho esperança. Para essa evolução? Para essa evolução. Eu tenho esperança por 2 motivos, assim. Um, porque tem muita gente batalhando por isso, como você, como o Papo de Paisagista, como tantos profissionais, na verdade. E outra, porque a gente chegou num momento da humanidade que a natureza tá recebendo o valor que ela deve. Sim, né? Que ela merece. Que ela merece. Por vários fatores, né? Do caos que a gente chegou, do lugar que a gente chegou. E aí agora, finalmente, começamos a olhar para isso com seriedade, né? Então, eu acho que por isso, eu tenho esperança de que isso receba o devido valor, Perfeito. na verdade. Porque é o que você falou. O cliente não hesita em pagar... Vou falar aqui um valor, gente, que às vezes não é a realidade de muita gente. Sim. Mas acontece. 40 mil, como você falou, num tapete. Sim. Que, assim, não desvalorizando o trabalho e não desmerecendo de jeito nenhum. Às vezes é um trabalho todo artesanal. Sim, linha manual. Não sei da onde. Tudo, ele vale aquilo. O cliente paga com gosto. E aí vai no seu viveiro... né? Ou recebe um orçamento de uma obra, e aí vê lá que uma árvore, nem sei se já falaram isso aqui nesse podcast, mas se for eu vou ser repetitiva, custa lá 5 mil reais, sei lá, que nem é tanto, mas que a Patrícia ficou 30 anos cuidando. Exatamente. Né? E aí fala, 5 mil reais uma árvore, né? E assim, também não fazendo um comparativo desleal, mas o tapete vai te oferecer uma coisa, a árvore vai te oferecer outra. O que as pessoas querem? Qual a intenção? O que elas querem? Exatamente. O que elas estão valorizando? Exatamente. Se elas estão Quais são as prioridades, Quais são as prioridades? Exatamente. Então, eu tenho esperança que as prioridades vão começar a mudar. Que as pessoas estão entendendo a real importância da natureza. Não só isso, é cientificamente comprovado, né? Primeiro que você já tem o CAL, onde você mostra que, né, que as casas, residências que investem em paisagismo, elas têm a valorização de 20% a 30% no valor do imóvel. Isso aí convence, tá? Quando a gente está falando de verba e que o paisagem... Isso no início da obra, quando o cliente fala, não sei quanto eu vou investir, você fala, seu imóvel vai valorizar de 20% a 30%. Aí convence ele a investir no paisagismo. Só que ele não quer gastar nenhum por cento. Ele quer receber 20% a 30%. Sim. Só que ele não... Só que ele não quer gastar 1%. Isso é a sua realidade, né? De viverista, produtora de... É verdade. Então, dói, mas é real. Ele quer uma mágica, né? É uma real. E eu acho que outra coisa também que está cientificamente comprovada, as pessoas estão ficando mais próximas, até por conta das redes sociais mesmo, elas estão tendo mais informações de quão bem a natureza faz para os hormônios, para o estresse, para a parte da serotonina, para os níveis de cortisol, para a melhora do sono, para os níveis de ansiedade, depressão. Ou seja, que 30 minutos na natureza faz uma mudança química e biológica no corpo fantástica, que a pessoa pode ter isso no jardim da casa dela, que ela não precisa esperar só para ir no final de semana para ir no parque e andar no parque, entendeu? Que ela pode fazer uso disso a qualquer momento que ela estiver na sua casa, que é o seu refúgio particular, né? Então, assim, as pessoas estão cientes, né? Até as empresas agora estão até mais conscientes de que as pessoas próximas à natureza, elas aumentam a produtividade em 15% a 20%. E mesmo que seja um objetivo de lucro, pelo menos eles estão fazendo alguma coisa pelos funcionários. Exatamente. Mas não vão gastar nem 0,5% do valor que eles têm lá em caixa, né? Que seja um valor de sobra para investimentos, para isso. Mas é importante as pessoas terem essa ótica, né? Porque... as pessoas estão necessitando disso. Isso é uma questão de ordem natural, né? Que nós somos a natureza. Então, mas sabe o que eu acho? Assim, que a informação, em relação a isso que você falou agora, a informação já chegou. A gente está vendo muita gente falando, né? Design biofílico, biofilia, benefícios da natureza. Isso é uma boa. Milhões de coisas. Design biofílico, biofilia, você vê os arquitetos, porque quando você chega na obra para fazer o paisagismo, teoricamente, a arquitetura ela já está
bem estabelecido. Exatamente. Eles estão trabalhando com essa biofilia, com essa sustentabilidade, com a parte da... Eles têm trazido isso ou ainda está caminhando devagar? Os escritórios que eu trabalho, sim. Tá. Assim, e também a gente vai se identificando com profissionais, né? Sim. Mas também são casamentos, né? Mas eu também acho que também está todo mundo no processo. Assim, Tá. é o mesmo retorno. Eu falo assim, retorno, porque eu entendo como um retorno para casa. Tá. O resgate do verde na nossa vida é o mesmo resgate do design biofílico, que traz alimentos naturais, que a casa biofílica ela é arejada, ela tem uma boa insolação, ela é clara, ela é fresca, né? Ela tem elementos naturais. Ela é confortável em todos os ambientes, né? Mas ela, principalmente, ela nos relembra do natural. Perfeito. Do natural, né? Por isso que uso de madeira, pedra, essas coisas entram no design biofílico. É o mesmo resgate, se você for pensar, que é esse lugar onde a gente se distanciou tanto. E, gente, a gente já falou tanto disso, né? Sim. E aí eu ia te falar o seguinte... essa informação já chegou. Todo mundo sabe que o design biofílico, que o verde, que a natureza, que o paisagismo, que isso faz bem. Agora, saber é uma coisa, experienciar... Pôr em prática. É outra. E o experienciar, se a pessoa não experiencia, ela vê na rede social, ela lê a informação científica, ela fala, nossa, banho de floresta, você viu? Já, né? Sim, banho de sim. floresta aumenta o nível de cortisol, né? Não sei. E aí, todos esses dados que são vistos fazem ela sonhar que um dia elas vão ter isso, talvez, que um dia, talvez um dia, mas ela não experiencia, ela não, de fato ela não sai uma vez por semana e entra numa floresta para fazer um banho de floresta. Ela só vê na rede social. Ela nem tira o sapato para pisar na grama, nem tira né? o sapato para pisar na grama. Nossa, ontem eu vi uma cena horrorosa, assim, no meu prédio. Não vi nem quem era, graças a Deus. Eu passei assim para entrar e escutei uma criancinha brincando. E a mãe falando assim, não se suja, não se suja. Daí, não põe a mão na terra. Ai, meu Deus. Aí eu já queria voltar. Sabe quando você já fala assim, eu vou voltar, eu vou falar com essa mãe. Preciso explicar para ela que tá errado isso. E aí o pior, ela falou assim, você sabe por que não pode, né? Aí eu parei e falei, eu vou ouvir. Eu vou ficar ouvindo o porquê não pode. Qual que vai ser o argumento? Eu fiquei assim, ela vai me dar um bom argumento, ela vai me dar. Ela falou assim, porque suja, né? Aí eu fui embora, eu falei assim, gente, então assim, essa mãe, ela precisa Ju, você é muito experienciar. Não, ela precisa experienciar a natureza. E se ela não experienciar a natureza, ela não vai dar valor, ela não vai ensinar para essa criança. Não, jamais. Essa criança já vai nascer bitolada da forma errada. Né? Já vai condicionada. Esse é o engenheiro que vai querer pagar menos no... vai se tornar um engenheiro. Cinza, vai concretar a casa inteira. Obra, né? Não vai nem pensar em pôr grama, porque a grama faz sujeira. Mas eu assim, apesar de trazer esse exemplo trágico. Do meu prédio aqui, eu tenho esperança, assim, que mesmo esses dados, essa informação chegando, as pessoas comecem a buscar a experiência. Porque não adianta, é o que eu te falei, não adianta ela ficar vendo lá, mas não vai para a natureza. Pisar na grama é bom. Aí, quando vê uma grama, não pisa. Não tira o sapato. Não, as pessoas têm que começar a fazer. Não, é pior quando você vai nos parques, vai nos lugares que está assim uma placa. Não pise na grama. Que foi feita para isso, né, gente? Que fique claro. Por favor, fale que a grama, gente, é o seguinte, olha, inventaram a grama, né? Inventaram a grama, ponto. Inventar. Aí, qual que era o objetivo da grama? Uma planta para ser pisoteada. Exatamente, né? para aceitar pisoteios. Para podermos pisar, fazer forração e a gente poder pisar. Então, assim, pelo amor de Deus, pise na grama. Esse tabu aí, sei lá de onde vem essas coisas que viraliza, né? Sim, antigamente, sem rede social, as coisas também viralizavam, né? Alguém botou uma plaquinha, não pise na grama, todo mundo colocava. Virou, né? Não pode. Então, assim, não é só com a grama, né? Não é só com a grama. Tem muitas coisas que acontecem equivocadas. E na cidade, e em todo lugar. Então, assim, eu sinto que a gente só vai mudar mesmo a mentalidade com essas experiências, né? Eu vou contar uma coisa aqui, já linkando com o papo de paisagista. Porque, assim, quando eu te falei, né? Eu sinto que em um momento da minha carreira, o meu propósito de vida mudou, né? E foi quando eu comecei o papo de paisagista, que foi no momento que eu questionei minha profissão. Eu falei assim, o que eu estou fazendo? Né? Eu não estava feliz, eu falava assim, gente, eu tô fazendo jardim, mas assim,
eu mesmo não sei o que eu estou entregando, eu não sei se a pessoa está recebendo de coração o que eu estou entregando, eu não sei se eu faço de coração. Eu tinha uma coisa meio fútil, assim, sabe, no ar. Eu falava assim, mas eu fui ser urbanista, que eu fui fazer arquitetura e urbanismo por causa do urbanismo, porque eu tinha um sonho de melhorar o caos da cidade. Nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, era isso que eu via, e eu quis ser urbanista para ver como eu poderia, de algum jeito, melhorar a cidade, o caos da cidade. Graças a Deus, fui parar no paisagismo. E aí eu me vi lá, profissional fazendo jardim para pessoas que não davam valor, né? Que no máximo queria tirar uma foto para a revista, né? Mas nunca ia no jardim. O jardim tinha que ser estéril, não podia cair uma folha, não podia ter um bicho, né? Isso antigamente. E aí eu falava assim, e aí eu via essa coisa, assim, era com isso que eu lidava, né? E eu falava assim, não sei. Não é isso, né? Match. E aí, um dia, eu entendi que eu tinha que voltar para esse lugar, né? Se eu me propus a fazer alguma coisa pelas cidades, eu nem estou falando de proteger a Amazônia sozinha. Sim. Eu estou falando, assim, desse lugar que eu escolhi. Assim, não, mas todo mundo fazer, né, criar um movimento. Se eu quero fazer isso, eu sinto assim... Aí me veio uma ânsia desesperada de falar assim, não, nessa encarnação não vai dar tempo de eu fazer tudo que eu quero. E aí eu falei assim, então eu preciso juntar muita gente. Fazedora. Eu preciso juntar muita gente para fazer, porque mesmo que eu seja fazedora, tá longe de eu sozinha conseguir fazer tudo que eu quero pela minha cidade, que é São Paulo, e por tantas cidades no país. Sim. Né? E aí que eu comecei, eu sempre tive bom relacionamento, networking, não sei o que, eu comecei a juntar profissionais que pensam assim também. E comecei a criar essa rede, que é o Papo de Paisagista hoje. Cresceu muito, né? Graças a Deus. Hoje é uma empresa, faz 1000 coisas. Mas que está todo mundo no mesmo barco, todo né? mundo com essa grande missão, né? E aí, voltando aqui para não perder o raciocínio, teve um momento, no começo do Papo de Paisagista, que eu falei assim... essa informação, essa conexão real com a natureza, assim, real, mas real de coração mesmo, assim, precisa estar no coração, precisa estar na mente, precisa estar de verdade acontecendo com todos esses profissionais, porque senão eles não vão trabalhar e não vão levar para os clientes, para as cidades, para o mundo a essência, a né? essência. Então, se eu estava sentindo que eu não tinha em mim, como que eu ia conseguir fazer isso? Tá em todos, entendi. Né? Então, eu decidi que, assim, inicialmente, no começo do Papo de Paisagista, eu ia conhecer os biomas do Brasil e eu ia conhecer, ia me enfurnar lá, ia fazer uma imersão na mata. Inicialmente, eu queria ir para a Amazônia, daí acabei falando assim, não, eu estou em São Paulo, eu vou para a Mata Atlântica. E aí, eu levei isso no começo do Papo de Paisagista. Eu falei assim, gente, a gente vai fazer nossa primeira viagem... técnica de estudo, tá? Expedição, a gente vai para a floresta, a gente vai se meter na Mata Atlântica. E aí, assim, eu já tinha pessoas junto que estavam confiando muito nesse meu projeto, assim, acreditando em mim, né? Ju, a gente vai com você para onde você falar, estamos confiando em você, tá? Vamos embora. E aí eu levei um grupo a gente se hospedou nos alojamentos lá é uma propriedade particular, super simples. E aí a galera foi, a gente passou 4 dias lá e foi uma imersão mesmo na floresta. E isso transformou muito minha vida, meu propósito, me direcionou muito, né? Eu já tinha a chavinha? Eu já tinha virado a chavinha da conexão com a natureza, assim. Mas do que eu faria, né, na minha profissão, ainda estava na transição. E todo mundo que foi, até hoje me agradece e fala que isso mudou a vida deles. Mas mudou a forma... Aí, o principal, que é quando eu falo, deu certo. O principal, eles falam assim, mudou a minha forma de ver a minha profissão. Então, assim, eu trabalhava com jardins com um objetivo X. Hoje eu trabalho com outro. E esse outro objetivo é essa missão. Perfeito. Né? Então, perfeito. E aí eu falei, brilhou meus olhos, eu falei assim, então, essas pessoas, assim, foram transformadas. Te preencheu, né? Vão levar vão plantar essa sementinha, vão levar a mensagem para tantos clientes, para tantas pessoas. Então, por que a gente não faz isso com a grande maioria dos profissionais? Aí a gente começou primeiro trazer mais profissionais para a rede, né? Hoje somos já mais de 200 paisagistas pelo Brasil todo, e já fora do Brasil.
E aí a gente começou a fazer expedições botânicas por vários biomas. Ou seja, ao invés de você Brasil. mexer só influenciar o seu trabalho, você influencia o desenho, a criação, né? E a intenção dos outros paisagistas também. Então, são seus braços ali, né? Todo mundo abraçando essa missão que eu um belo dia olhei e falei, não, sozinha não vou conseguir. Então, né? mas sabe o que aconteceu? Assim, a minha situação, assim, tem um pouco da sua história também. Eu estou 15 anos, né? Eu mantenho ainda, eu estou há 15 anos fazendo a venda das plantas à frente da oficina do paisagista. E realmente chegou um momento, né, que eu até falando no ano passado com a minha terapeuta, né, falei assim, puta, não é isso, eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais, isso está me cansando. Sabe, eu fiquei o ano passado inteiro doente. Eu já tinha tido a 4ª vez a Covid, aí eu tive dengue. Imunidade, influenza, eu tive todas as influenzas do ano passado, que você pode imaginar, todas me pegaram, assim. Então, a imunidade estava baixa porque minha cabeça não estava legal. Eu estava assim, aberta a qualquer coisa porque eu não estava feliz, eu não estava satisfeita. Aquilo estava me incomodando profundamente. Sabe quando o negócio fica te corroendo por dentro, corroendo por dentro? Putz, eu acordava todo dia e falava assim, vou ter que de novo ouvir alguém. E a pessoa falando assim para mim, você já deve estar acostumada, né? Ouvir que acabou o dinheiro. Eu falei, gente, eu não tô. Não consigo acostumar com isso. Não vou me acostumar. E é isso que está me fazendo mal. Isso está me fazendo um câncer dentro de mim. Eu não aguento mais ouvir isso. Eu falei, e eu continuar fazendo isso que eu estou fazendo, vai continuar me criando esse câncer. Tanto que a minha terapeuta falou assim, coloca outra pessoa para fazer o que você está fazendo. Porque senão você não vai se curar. Se você não tiver uma outra... agir de outra forma, você não vai... Que nem Einstein dizia, né? Não adianta você continuar fazendo a mesma coisa e querer resultados diferentes, né? Então, você não vai mudar. Você vai continuar ficando doente, você vai continuar ficando deprimida, você vai continuar tomando remédio para dormir, remédio para acordar. Ou seja, vai ficar nesse ciclo vicioso e você não vai superar. Bom, aí até que eu fui lá no Luigi, no podcast com ele, e eu saí super leve de lá. Saí muito leve. 1h30 de papo, eu fiquei assim... A gente é bom porque a gente se ouve, muito, né? Não, e outra coisa, é que assim, a gente tem tanta coisa para falar que fica guardada aqui com a gente, que é o que você falou. Você falar só com o seu cliente, você colocar só para o seu cliente, não era suficiente para você. Não te preenchia mais. E era o que aconteceu comigo, porque assim, não me preenchia mais só falar para a pessoa que não estava certo o que estava acontecendo com ela. Que se ela estava construindo, ela tinha que ter tido, ou sei lá, uma organização, ou alguém tinha que ter falado para ela que ela tinha que ter separado um dinheiro para o paisagismo, né? Para o projeto, para a planta, e dado uma estimativa mais real. Mais real. Não, quando você fala um jardim, sei lá, a pessoa tem um jardim de 500 metros quadrados, a pessoa não quer gastar 40 mil reais. Não dá, porque ela tem que se preocupar com a terra. Só com terra e grama... Acabou. Acabou não, nem dá para fazer terra e grama com 40 mil, nem dá. Então, pessoal, aqui a gente está colocando para vocês algumas informações importantes, né? Que muitos de vocês que estão aqui assistindo, alguns já construíram, ou alguns estão reformando, ou vão reformar, e alguns estão pensando em construir ou reformar. Então, são dados interessantes, importantes, para que você já tenha o norte e que você já crie uma percepção do valor do paisagismo, que precisa ser pensado desde o início da concepção e que você já coloque na sua planilha para poder não se perder no meio do caminho. Então, eu comecei a ficar muito frustrada. Você se questionou também, né? Muito. Aí a terapeuta, né, eu tive sessão no dia seguinte, ela falou assim, nossa, mas você está diferente hoje. Não. Aí eu falei, não, porque eu fui, porque eu falei, porque não sei o que, blá, blá, blá. Falou, Patrícia... Pôs pra fora, né? Ela falou, Patrícia, você tem que fazer isso. Eu falei, como assim você tem que fazer isso? Não, você tem que falar, você tem que... Eu falei, mas eu já falo no Instagram, eu já falo no Facebook, eu já falo no YouTube. Eu não consigo. Ela falou, não, mas você vai ter que falar de alguma forma diferente. Você vai ter que... Por que você não faz isso? Chama outros profissionais da sua área para trocar esse assunto e você criar essa sala de terapia, né, e informação juntos e passar para as pessoas de forma mais formal e técnica. Aí eu falei, olha... Aí encaixou. Aí foi, aí que a gente conheceu o Eduardo. Porque assim, tem nada é por acaso, né? As coisas foram a chavinha, indo. né? Falei, nossa, eu tô melhor. É que o Eduardo falou, né, que a coisa que ele achou mais legal, que é o melhor dia da minha semana é quando eu faço a gravação. É o melhor dia, o dia que eu mais gosto. Porque é esse momento que a gente tem para entregar tudo que a gente quer entregar e que a gente quer dar de valor para as pessoas, para que elas escutem e levem isso adiante para que elas não se percam, né? Que isso incomoda bastante, assim, me incomoda. Eu fico bem incomodada quando o cliente fala assim, puta, eu não aguento mais, eu saco cheio. Mas a gente tem que ter paciência, Paty, porque muito. Eu acho assim que o Papo de Paisagista tem 5 anos. Tá. E eu tô há 25 fazendo projeto.
Quando eu comecei o Papo de Paisagista, até hoje, eu penso toda hora em desistir. Eu falo assim, nossa, gente, mas não vou conseguir. As pessoas não estão entendendo, né? Não estão ouvindo, não estão valorizando. E aí, assim, a gente vai recebendo provas de que está dando certo, como esses depoimentos, minha vida mudou, né? Ou um paisagista que me liga e fala, Ju, por causa de tal contato que eu fiz aqui no Papo de Paisagista, eu comecei a trabalhar com uma pessoa e estou super feliz. Aí a chama acende de novo. Você vê que as coisas estão acontecendo e que vidas estão sendo transformadas, né? Porque, no fundo, eu acho que o propósito que a gente pode trazer para o mundo no nosso trabalho, né, é ver o bem acontecendo, né? Perfeito. Ninguém trabalha, acorda de manhã e vai fazer uma coisa e volta feliz para casa se você não vê que você transformou de qualquer jeito, né, gente? Simples que seja. Uma pessoa, bom dia, um bom abraço, dado, né? Assim, um bom abraço, né? Obrigado. É o que nos alimenta. Move. Sim. Então essas recompensas que eu vou recebendo, né? Eu e a Cris, porque a Cris também, a Cris todo dia fala, gente, será? Vamos, não vamos, vamos desistir, né? E aí vem uma recompensa, né? Vem alguma coisa que acontece, a gente fala, não, nossa, a gente de fato, assim, hoje, são 5 anos, não é modéstia e nem estrelismo que eu vou falar, assim. O Papo de Paisagista, ele está transformando... É o maior portal, né? Não sei, assim... nem colaborativo de paisagistas. A gente tem bastante gente já, né? Mas, assim, eu sinto que todos os trabalhos que a gente está fazendo, assim, a gente está transformando o mercado, mesmo assim. A gente está transformando o setor. A gente está conseguindo levar o profissional para um lugar de valorização melhor, né? Assim, não, porque quem tem que valorizar o profissional paisagista não é só o cliente que contrata, são as empresas fornecedoras. Você tem noção, Paty, você não tem noção que as empresas que fabricam para paisagistas, você tem noção porque você é uma fornecedora, você, né, com o seu viveiro, os paisagistas são seus clientes. Sim. Mas a grande maioria das empresas não veem o profissional paisagista com devido valor, mas não vem mesmo, assim, eu estou passando por isso, eu estou vendo, estou lidando com todas. Tá. Né? Não valorizam como bons especificadores, não valorizam como bons profissionais mesmo, tá, com a responsabilidade toda que tem. Isso acontece muito já no setor de arquitetura, design de interiores, são profissões bem estabelecidas. Exatamente. E sim, eles já são super valorizados por todas as marcas. Sim. Né? As empresas querem, assim, fazer tudo que elas podem para o profissional passar a especificá-las. No paisagismo... Elas levam assim, né? Ninguém está olhando para o paisagista, não. Assim. Então, assim, a gente sabe que a gente está... E é uma das nossas... Um dos nossos braços de trabalho, né? É essa aproximação entre as marcas e os profissionais, mas desde que a marca veja como a gente quer que ela veja esses profissionais. O que eu vejo, ela assim, valorize o paisagista. E o pior de tudo é que as pessoas, elas, apesar de ainda não valorizando o paisagista, o pior é que elas não sabem a importância e a responsabilidade que o paisagista carrega. Porque fazer um jardim, ele requer muita responsabilidade, muita seriedade. Se você não fizer as coisas da forma certa, se você não tiver conhecimento... Pode causar tanto problema. Você pode causar até um acidente e você pode matar uma pessoa, né? Então, assim, ele tá num poder de responsabilidade como todos os outros que constroem uma casa. Sim. Porque se você construir... vamos supor, você tem um jardim, que é o que a gente vê muito hoje em dia acontecendo. Antigamente, as pessoas trabalhavam muito com jardim de pequeno porte, né? Que eram as mudas pequenas, que eles pegavam um saquinho, colocavam. Aí o jardineiro ou piscineiro levava para a dona, dona Juliana, trouxe aqui essa mudinha para a senhora, vou plantar no seu jardim. Só que aí ele esqueceu de ver que aquela muda lá que ele plantou no seu jardim é um jequitibá rosa. Né? Aí ele planta lá aquela mudinha bonitinha. Vai pesar numa laje, né? Sei lá, vai arrebentar a piscina. Aí ele planta lá e aquilo lá vira um elefante dentro da casa, né? Então, o que a gente tem recebido de ligações de pessoas pedindo para retirar, cortar árvores, porque foram mal planejadas, mal colocadas, isso tudo está dentro do trabalho do paisagista. O paisagista estuda, né, com muito critério quais são as árvores, quais são as plantas que ele pode colocar, em quais lugares que ele pode pôr,
para que o jardim fique cada dia mais bonito, para que não gere prejuízos, para que não gere problemas, né, para as pessoas, acidentes, né, na casa. Então, assim, e essa é outra informação, a responsabilidade do profissional que você está falando é outra informação que não chegou direito ainda e que está começando a chegar. Mas, assim, ao mesmo tempo, nós, profissionais, eu tenho meia-culpa. Os profissionais começaram a escancarar, a mostrar, a vender de forma diferente o trabalho, inclusive, há pouco tempo. Né? Tá. A gente, quando ia vender um projeto de paisagismo, nem a gente falava dessa responsabilidade toda. Dos perigos, da responsabilidade toda. Exatamente. Então, assim, a gente porque a gente precisou, assim, encontrar um lugar, né, ao sol. Então, a gente estava lá, assim, pedindo, pelo amor de Deus, me contrata, porque eu preciso... mas paga o projeto, né? Sim, porque sim. nem isso acontecia, né? Eu preciso te mostrar... Assim, me dá uma dica, né? Me dá uma dica. Eu preciso te mostrar por que o projeto vai fazer diferença na sua construção, né? Não é só um croquis, não é só uma dica... Né? Sim. Paga pouco agora, mas paga, né? Então, assim, é uma construção. Primeiro precisamos contratar um projeto. Tem gente até hoje querendo fazer jardim sem projeto, sem contratar projeto. Até hoje. Absurdo. Eu escuto isso até hoje, escutei essa semana. Então, assim, a gente está ali, né? Buscando nosso lugar ao sol. Então, assim, a gente estava lá pedindo, pelo amor de Deus, me contrata. Então, agora, eu sinto que a profissão já está num lugar diferente E aí eu também estou falando por mim, porque são 25 anos, é outro momento, né, de profissão. Mas, como um todo, eu sinto que o setor já está num lugar de poder falar assim, não, sem projeto eu não faço, não, o projeto é importantíssimo. Eu vou te falar aqui quais são as minhas responsabilidades, né? Então, a semana passada eu tive reunião de um projeto com arquitetura, com a equipe de engenharia, e a equipe de engenharia estava com uma visão para o meu projeto totalmente equivocada. E aí, nessa reunião, eu consegui explicar, eles falaram assim, nossa senhora, a gente estava aqui achando assim, que ia ser um pepino e você já trouxe as soluções, né? Então, assim, essa responsabilidade. Né? Mas ainda bem que eles te deram a oportunidade de essa abertura, né? Porque muitas vezes não dão. Não dão. Eles simplesmente falam, não, corta, isso é inviável, não vamos executar. Mas a gente ainda está nesse lugar de ter que mostrar essa responsabilidade, essa importância, o que a nossa profissão envolve. Porque, Paty, se você perguntar para muita gente mesmo, o que um paisagista faz, muita gente vai te dar a resposta errada. Muita gente. Ainda. Então, assim, a gente vai... É todo um processo. A gente vai conseguir fazer as pessoas valorizarem, né, quanto custa fazer um jardim. Sim. Mas antes eles precisam entender, né, o processo criativo do jardim. A responsabilidade de quem cria. Né? Agora, você, Ju, no seu portal colaborativo, o seu portal ele é mais voltado para os profissionais ou para a pessoa que também está construindo, reformando? O que ela pode... você tem algumas informações dentro do seu canal que você também ajuda, que você tem informações para que a pessoa possa adquirir lá? Como que funciona? A gente tem 2 focos. A gente tem o mesmo foco, mas trabalhando com 2 frentes, que são as empresas e os profissionais. Tá. Né? Então, a gente está trabalhando na valorização do profissional e visibilidade. Uhum. E estamos trabalhando na integração dessas 2 pontas, né? Empresa e profissional. Perfeito. E trazer com o networking. Mas o networking é um pilar. Né? Então, a gente tem conteúdo como pilar também. Negócios, que a gente está ajudando a acontecer, que aconteçam negócios e tudo. Mas a valorização do profissional e a visibilidade acabam, porque nossas redes estão alcançando bastante gente, acaba vindo gente assim procurando um paisagista para contratar. Pelo menos uma vez por semana, assim, alguém escreve: eu estou procurando um paisagista, quem você me indica, né? Legal. A gente tem dentro do portal, a gente tem a nossa vitrine lá, onde eles postam os projetos, eles colocam as informações profissionais, tudo. Então, a gente fala, todas as pessoas que perguntam, a gente manda o link dessa página, fala assim, aqui tem um monte de paisagista para você escolher. Dá uma olhada. Vê quem atende sua área, vê quem você se identifica mais, né? E a gente espera que saiam contratações. Daí a gente não sabe. Legal. Mas vira e mexe aparece. Né? Então, é um trabalho assim de valorizar a profissão, valorizar o profissional, dar visibilidade
fazer as empresas respeitarem mais, valorizarem mais os profissionais e também um trabalho com as empresas, porque muitas empresas querem chegar no setor de paisagismo, não sabe por onde, certo. Quer lançar um produto, quer se aproximar de profissionais, então acabam que estão se aproximando da gente como um canal. Tá. Assim, o que você vê hoje? Porque a gente estava falando sobre arquitetura, o casamento da arquitetura com paisagismo. Quais são os maiores problemas na obra que você vê na execução da obra? Porque a gente sabe que a obra, depois de um certo tempo, apesar que você já tem uma boa conexão, mas se você não tiver esse casamento linkado entre o arquiteto, o engenheiro e o paisagista... Nossa, tanta coisa acontece. Então, passa um pouquinho quais são os piores perrengues aí que você tem e que a pessoa pode acabar tendo aí um prejuízo ou um dinheiro jogado fora desnecessariamente, que pode impactar no bolso dela e pode deixar a obra dela ainda mais cara. Que é isso que a gente não quer. A gente está aqui para fazer com que a pessoa que está construindo, reformando, aproveite ao máximo os seus recursos, otimize a obra e consiga, assim, levar de forma mais tranquila esse projeto. Menos custosa. Eu vou tentar lembrar de algumas coisas aqui, mas de cara eu já falaria uma coisa que os engenheiros vão ficar bravos. A gente está aqui para brigar mesmo, é isso. Eles não vão gostar de mim e talvez eles nunca me contratem. Mas tudo bem. A gente está para falar direto. Por exemplo, né, às vezes a gente chega na obra depois que aconteceu já um erro grande, que é assim... Os engenheiros, alguns engenheiros e algumas construtoras indicam para o cliente trocar toda a terra do terreno. Tá. Eles chegam com essa informação assim, essa terra tá ruim. Então, assim, a gente precisa trocar tudo. Tipo 1 metro. Tipo 1 metro, tipo, às vezes 50, menos, às vezes mais. Assim, tá aí bom. entra com um monte de máquina, assim, e sai tirando a terra que tinha e vem trazendo outra terra, que às vezes é menos rica do que a que estava. Tá bom. Né? Tá. E aquela terra que está lá, tá estruturada normalmente. Sim, né? já estabilizada. O terreno tá todo estruturado, com o do lado, com o da frente, com o de trás, né? E ele em si. E é um terreno que, com uma boa nutrição, né, viraria um solo fértil. Muito fértil, com uma boa nutrição. Perfeito. Né? E aí não precisaria ter gastado com maquinário, com retirada de terra, porque é um trabalho de retirar para colocar de novo. Então, você paga para tirar a terra e paga para colocar de novo. Zero sustentabilidade, isso, né? Zero sustentabilidade, um monte de caminhão rodando pela cidade, pelas rodovias. Exatamente. E aí, às vezes vem uma terra, porque é mais escura parece mais nutritiva. Mais nutritiva, mas nem sempre é. E aí, o que acontece? Mesmo que ela seja muito mais nutritiva, ela vai chegar, ela não está estabilizada. Então, o terreno que chegou novo, ele é todo fofo. Você imagina assim, que a gente vai ter que chegar com um plantio de árvore da oficina do paisagista, aquelas árvores maravilhosas, adultas, e eu não tenho estabilidade no terreno para isso. Exatamente. E aí é um erro que às vezes acontece, a gente chegou tarde. Né? Tá bom. Por que eu falei que os engenheiros não vão gostar dessa informação? E construtoras? Porque eu sei que tem um ganho financeiro nisso. Tá. Eles vendem essa história para o cliente. E eles ganham com terra, eles ganham com trabalho, com mão de obra, com não sei o quê. E não estou falando que eles não são honestos. Às vezes é falta de informação também. Só porque ele não é engenheiro agrônomo, ele não é paisagista, ele não é obrigado a saber. É que ele ouviu falar. Às vezes ele pode saber só para ouvindo um podcast. Entendeu? Mas ele não é obrigado a saber. Né? E aí, na cabeça dele, porque é a mesma história do não pise na grama, alguém disse que... Sim. Eles estão... A grande maioria está com isso na cabeça e não gosta de mudança, não gosta de... Né, aí depois você vai colocar a grama, fica toda assim, ondulada, fica cheia de erosão acontece um monte de coisa. Fora que o cliente já gastou um monte. Exatamente. Já gastou um monte. Né? Isso é um ponto que eu me lembrei aqui, que eu observo, assim, ainda observo acontecer. Aí as faltas, as dificuldades de infraestrutura, porque para ter jardim a gente precisa principalmente de água. Né? Claro que o solo bem nutrido, a manutenção, as plantas de qualidade, mas principalmente água. Né? Ela vive com um solo meio pobrinho, vai tentando ali sobreviver, mas sem a água ela não vive. E aí, às vezes, a gente não consegue passar sistema de irrigação, às vezes a gente não consegue ter nem mangueira perto.
para um jardim grande, né? Porque não foi pensado antes. Então, assim, a falta de planejamento da infraestrutura. Outro problema são as interferências no subsolo, né? Porque os campos minados. Os campos minados. Porque eu peço muito tá na minha proposta, em letras grandes, assim, meu escritório interage com todas as disciplinas do projeto, fazemos reuniões inúmeras, quantas forem necessárias, sem limites, com todas as disciplinas, e aí eu preciso sentar com hidráulica, porque assim, aí eu recebo o projeto de hidráulica e falo, gente, olha aqui, eu já sei como que é o meu projeto, já desenhei. Falo assim, olha aqui, essas 3 caixas de passagem que estão enterradas aqui vão me atrapalhar muito para plantar uma árvore super especial, importante na volumetria com a fachada, sei lá. E eu vejo pelo projeto que tem possibilidade de colocar elas em outro lugar. Então, eu converso com... E já aconteceu muito. Falo, gente, dá para mudar? Às vezes a gente mostra, seleciona ali no projeto e já dá uma outra opção. Olha, se for aqui, não vai me atrapalhar. Juliana, beleza, dá para mudar, tá tranquilo. Às vezes não dá, né, por algum outro motivo. Mas se ele falar que dá, muitas vezes ele chega lá e não faz. Então, isso acontece também. Né? Isso acontece também. Esqueci. Mas então, esses campos minados, né, a gente encontrar base, sapata de muro. Então, assim, o cliente... E o arquiteto imaginou uma vegetação escondendo todo o muro da piscina. Né? Então, assim, no 3D está tudo bem verdão lá. Tal. E aí vem a piscina, vem um pouquinho de piso ali. E depois vem o canteiro colado com o muro. Tá. Né? Aí esse canteiro... quanto que precisa deixar? Deixa uns 30. Aí, paisagista, quanto precisa? Deixa 50, 60, pelo amor de Deus. Não, dá para deixar 40. Vai, tá, vai. 40, negociação. 40 eu me viro. Eu me viro com 40. Aí chega lá, você abre os 40... Tem 35 de sapata do muro. Mas fala, o que eu faço com isso agora? Então, assim, eu não tenho 40, eu tenho 5, eu passava a falsavinha, deixar ela grudar na parede e cobrir com trepadeira. E olha lá, né? Quanto tempo, né, para fazer isso? Então, essas interferências de subsolo, eu acho que também são críticas. São problemas. Eu acho que... E você tem visto, assim, nos projetos que você tem 25 anos desenhando... projetando, você tem feito alguma migração no seu estilo de desenho ou nas suas... porque o paisagista, todo paisagista tem meio que seu estilo pessoal. Eu não sei se você necessariamente segue essa linha, mas tem alguns que você vê que seguem bem um rito ali. Você tem feito alguma mudança de especificação por conta das mudanças climáticas? Eu faço mudança de especificação por conta de muita coisa. Tá bom. Muita coisa, mudança climática e muita coisa. Assim, tá bom. Eu não quero... se tem uma coisa que eu não quero é ficar engessada na criatividade. Tá assim. Bom. Porque... enfim... a vida é orgânica. Eu sou assim também. Sim. Tem fases que eu gosto muito de uma vegetação, aí eu fico especificando. Por exemplo, se você vê que o ambiente é muito árido, que não vai ter irrigação, você opta por um jardim mais árido, mais seco, mais... você tem essa linha que você fala, putz, aqui eu vou ter problema. Se você colocar planta que vai exigir água, o cara não molhar, vai morrer, depois vai vir buzinar na minha orelha. Não. Quando o lugar tem um clima mais seco... Porque, assim, não é exatamente o jardim... A gente não está falando do sítio onde é a casa só, né? A gente tem que falar do clima do lugar, do terreno. Sim, sim. Quando é uma região, uma cidade mais seca, eu vou um pouco contra o que todo mundo fala. Não sei nem se eu estou certo ou errado, mas é o que eu estou fazendo. Espero que eu esteja certa. Em vez de plantar um monte de planta que precisa de pouca água, eu planto muita árvore. Tá bom. Porque, assim, quem que produz água? Sim, perfeito. Então, assim, tá bom. Num terreno que você vai falar, aqui chove pouco, então, dá para eu colocar 50 árvores nesse terreno? Bom, você não vai colocar um monte de alpínia, não. Aí é claro que a vegetação mais baixa, arbustiva, herbácea, rasteira, forração, eu procuro as que exigem, as que têm menos necessidade de água. Mas aí a gente tenta buscar alternativa também de captação de água de chuva, como reservatório. Todos os casos você tem, na maioria dos casos você tem ou tem reservatório? Ultimamente quase todas as casas estão fazendo. Tá fácil de introduzir isso no projeto. Porque a falta de água em alguma época do ano, pelo menos nos arredores de São Paulo, é fato, né? A gente sempre tem que lidar com isso, né? Então está todo mundo concordando em fazer os reservatórios. Acontece também do reservatório
ficar vazio. Tá. Né? Às vezes o período de seca é tão grande que ele não adiantou. Ele está lá enterrado, Sim. mas a água da chuva acabou. Quando né? você acaba o jardim, Ju, você costuma acompanhar, você dá manutenção nesse jardim ou você tem alguém que você... Eu hoje em dia eu não tenho mais equipe de nada Tá. e nem para implantação, nem Tá para bom. manutenção, nada. Meu escritório hoje é só de projeto. Já tem há Projetos. muitos anos, já tem 15 anos, mais ou menos, que eu só faço projeto. Tá. Eu não faço mais implantação. Mas eu acompanho. Assim, acaba que a relação com os clientes vira quase que uma É um amizade. casamento. Né? É. Então, assim, acaba o jardim, os clientes... já tem cliente até hoje conversando comigo, que jardim que já foi entregue há 5 anos. Uhum. Né? Então, a relação continua, né? Assim, às vezes acontece um problema mais grave, eles lembram de me perguntar, lembram de me chamar, pedem indicação, né? Precisam de qualquer coisa que eles precisam, tem a confiança de conversar comigo. Tá. Né? Mas acompanhar mensalmente, como está acontecendo cada jardim, não dá. Eu nem dou conta mais, assim, graças a Deus, são muitos. E aí não dá, assim, mas a relação continua, né? Porque tem... E também, eu quero que isso aconteça, primeiro para eu ver essa transformação, né? Sim, na vida da pessoa, que é o que eu te falei, que é a minha compensação. E aí, depois de um ano, você ir lá, ver, tirar foto, ver como é que é. E depois, ver seu filho que ele cresceu, se desenvolveu, né? E Isso depois, é porque o momento de foto do jardim também não é logo depois de implantado, né? Tá. Eu não sou uma paisagista que entrega jardim super adulto, pronto, maravilhoso, que no dia seguinte dá para chamar o fotógrafo. Tá. Isso aqui alguns arquitetos já entenderam. Amadurecer 6 meses, um ano? Eu tento fazer assim uma mistura. Eu tento fazer uma mistura. Tá. O jardim ele tem coisas mais formadas. Quais são as prioridades? Assim, para a pessoa que está começando a pensar num jardim, o que você apontaria como prioridade assim para a pessoa que ela tem que já colocar uma coisa já mais desenvolvida e a outra não? Como que é essa mescla? O investimento, se eu falar, guarda dinheiro para investir hoje não era assim minha cabeça, mas se eu falar, eu falei isso para o cliente agora. Tá bom. E graças a Deus ele ouviu. Assim, você tem dinheiro para investir, você vai investir em solo. Tá bom. A gente vai deixar o tratamento do solo incrível. A gente vai fazer uma receita de adubação maravilhosa. E a gente até diminuir um pouco o porte das árvores. Tá. Mas o solo vai estar incrível. Mas não fazer a substituição. Não. Só fazer essa complementação. Tá isso. Bom. E aí, assim... Então, começa pelo solo. Começa pelo investimento, para mim, hoje, é no solo Você e na irrigação. trabalha muito com drenagem, Ju? Não, eu não faço projeto de drenagem. Mas é importante também. Não, colocar, sim. É outra disciplina que eu interajo. Existem os escritórios específicos de projetos e execução de drenagem, outros que a gente conversa também. Mas hoje... Porque a drenagem já vem antes do solo, antes da preparação do solo. Isso. Então, seria o ponto de partida. É importantíssimo, né? Tá. Mas, assim, o preparo do terreno, que envolve drenagem, que envolve a nutrição, né? Tá bom. E a irrigação, para mim, hoje, é o que o cliente fala assim, chegou o momento de executar o seu projeto. Economizar. Aí eu falo, vamos ver irrigação e solo. Tá bom. Daí, para o plantio, se ele não teve aquele planejamento que a gente falou no início de separar uma verba, acabou a verba, não sei o que, e aí eu falo assim, tá custando aqui, também vou dar um número aleatório, tá custando aqui 400 mil o seu jardim. Tá. Aí ele fala, putz, tenho 200. Aí normalmente ele fala assim, vamos diminuir o porte das árvores? Eu falo assim, então é o seguinte, a árvore demora para crescer, né? Tá. É o que mais demora para crescer. Então a gente diminui o porte das outras coisas todas, tá bom, que crescem rápido. Né? Uma alpine, um charuto, um guaimbê, às vezes 2 meses. Diminuir a quantidade de volume, né? Você, ao invés de pôr 10 metros quadrados, põe mudas menores, 7. Porque se o solo tá bom e a irrigação tá boa, isso aí vai bombar em 2 meses. Tá. Mas a árvore não, né? Tá, perfeito. A árvore tem vai demorar 5, 10 anos. A maior produtora de árvores de grande porte para me falar que é lenta. Claro que tem as outras, umas que são mais rápidas. Sim. Mas mesmo assim, gente, né? Então eu falo, vamos tentar... daí não, quando não dá, daí eu escolho as principais árvores do projeto, que não dá mesmo para diminuir o porte, vai desconfigurar o projeto, vai perder a proporção com a casa, né? Vai ficar feio. Aconteceu isso num projeto de um prédio enorme numa cidade do interior de São Paulo. A construtora, a gente tinha 3 palmeiras dentro de um espelho d'água. Tá. Você lembra qual que era, não? A palmeira era Carandá. Carandá, tá. E
E aí o custo da Palmeiras ficou alto, não sei o quê. Aí ele reduziu, né? E aí, depois acabou que ele trocou e ficou melhor. Porque eu tive a sorte, que ele que não me escute, delas morrerem. Ai, coitadas. Mas elas eram pequenininhas, não deu certo. Que horror, né? Que horror. Mas aí também vem de lugar que a gente não sabe procedência, que não sabe como sangrou, como, enfim, paga barato, sabe? Aí ele acabou trocando pelo porte ideal. Mas esse prédio, ele é um prédio muito grande, assim, muito imponente, arquitetura super legal. E o jardim ficou todo pobre, todo, assim. Então, assim, foi uma economia dessas mesmas que a gente está falando aqui, acabou o dinheiro, paisagismo, aí contratou uma empresa que pagou pouco, não sei o quê, e as árvores. Então, assim, ficou feio, perdeu completamente a proporção com aquela arquitetura toda. Assim, eu preferia, sinceramente, que tivesse colocado grama e mais nada. Pronto. Porque ficou assim, tá denegrindo, sabe? Entendi. E foi essa redução de porte, assim, acabou o dinheiro, põe sim. A árvore que estava especificada com 4 metros, diâmetro de copa de 2,5 metros, né? Falando em história, já que você gosta de história, você teve alguma obra que te impactou profundamente ou alguma que te fez mudar o seu jeito de trabalhar, alguma que você lembre que mexeu muito com você? Eu acho que todas as obras mudam minha cabeça. Tá. Todas, assim. Eu estou agora vivendo um desafio que é um terreno de 45 graus de inclinação. E a gente está tentando fazer o paisagismo, o projeto já é de 2 anos atrás, agora chegou o momento de implementar, sem mexer no terreno. A arquitetura já não mexeu no terreno, né? A casa é toda em pilotia, é uma coisa incrível, assim. E ele está lá, com 45 graus, né? E tem árvores, tem palmeiras, tem maciços de canteiros. Então, a gente está estudando formas de contenção do terreno para tentar não ter que fazer terraceamento, né? Que é aquela coisa Aqueles degraus. Os degraus, para tentar manter o terreno original. Natural. Então, isso está sendo um platôs, desafio, né? Está sendo um desafio, um aprendizado incrível, assim. Tenho certeza que vai continuar sendo, porque eu tenho certeza, e o meu cliente que não me escute, ou melhor, é melhor eu falar logo para ele, nem tudo vai dar certo. Né? Então, vai ser um aprendizado. Mas, assim, eu sinto que todos os projetos e todas as obras sempre mudam o curso, assim, da minha forma de pensar, né? Porque você falou de estilo. Eu sinto, assim, que se eu fosse falar de estilo, eu ia estar mentindo, porque os meus projetos, eles são muito únicos, assim, porque por eu ser arquiteta, e isso não é melhor nem pior, mas por eu ser arquiteta, quando eu vou fazer um projeto, eu estou olhando muito para a arquitetura, muito. Tá. Então, eu sinto que cada plantio, cada paisagismo, cada desenho, de paisagem, eu estou focando nessa arquitetura. Sim. E, claro, assim, né, na história da família, nos usos, nas necessidades. Mas bastante na arquitetura. Então, como eu trabalho com diferentes arquitetos que projetam diferente, que têm olhares diferentes, e recebo projetos de diversas maneiras, acaba que o estilo do paisagismo é aquele estilo daquele momento, daquele projeto. Exato. Né? É o que a gente fala, cada projeto e cada casa é uma identidade única, assim como cada pessoa, né? Todos nós somos seres, indivíduos completamente diferentes e nenhuma casa igual a outra, e cada casa tem que ter o seu DNA, né? E se a gente conseguir implantar isso, teve sucesso, né? Sim, não. É por isso que eu falo, às vezes, o que acontece? A pessoa, por falta de conhecimento, a gente fala assim, a pessoa conscientemente, ela sabe que o paisagismo é bom, ela sabe que a natureza é boa, ela sabe de tudo isso. Só que ela fica naquele né? Ela não fica na parte consciente, ela não traz isso para experimentar, para experienciar, né, como você disse. E aí o que ela faz? Ela não tem noção do que é o paisagismo, e aí muitas vezes as pessoas não querem nem pagar um projeto porque não tem mais dinheiro, e ela acaba olhando a casa do vizinho e copiando, né, o que tem no vizinho para a casa dela. Ou pior, competindo. Você já viu competição de vizinho? Outro dia, gente do céu. Acontece. Tem uns condomínios que tem aquelas... meio
Agora virou comum, assim, ter 2 tamareiras, uma de cada lado da porta. Você já viu isso? Se o cara tem mais de 5, eu quero uma de 6. Tem aquela porta de não sei quantos metros. Sim, que custa 100 mil. Aí a porta acaba aqui, ainda tem mais não sei quanto, fingindo que é porta até o telhado. Exatamente. Assim. Aí cada um vai... Aí começa a competição da porta. Exatamente. Aí qual a casa que tem a maior porta? E aí as tamareiras do lado, assim. Então, se a tamareira veio do Uruguai, com, né? 4 metros? 4 metros. 4 é pouco hoje em dia, sim. né? Mas assim, veio lá com, sei lá... O vizinho vai e tenta descobrir para pôr mais. Aí vira uma competição de tamareira, competição de porta e tamareira, uma loucura. É uma loucura. Então, mas aí perde a essência, é isso que eu tô falando, porque cada um tem pra que olhar. Foto. Exatamente. É para foto, não é porque ele gosta de tamareira. Ele nem sabe o que é tamareira. Na realidade, ele nem vai saber para que ele vai usar o jardim. É isso que eu tô falando, a pessoa tem que ter intenção. Para que ela vai usar? Ela vai usar para convivência com a família, com as crianças, para ter uma fruta para ela pegar no pomar, para colher lá para ter um momento de leitura de um livro, para meditação, para contemplação, para ver o passarinho, para ver a barulho. Ela tem que ter os motivos para o quê? Quanta gente, Paty, pede jardim para não usar, só para foto, só para ver de longe? Quanta gente? Ai, meu Deus do céu. Isso é... E assim, e também... Isso é triste. Tudo isso é triste, mas tudo isso faz parte dessa coisa da cultura que a gente está falando, que está transformando, né? Eu lembro que um caso aqui que também foi bem importante, assim, teve um advogado que eu fui atender, super famoso. E aí eu já estava com... fui apresentar o anteprojeto para ele. E aí marquei reunião, tinha que ser no escritório dele, praticamente ele falou para mim que ele ia ter 5 minutos para mim, né? Tá. E aí eu fiquei na sala de reunião esperando ele, e aí, eu já contei essa história algumas vezes, aí ele... entrou com 40 minutos de atraso na sala de reunião, eu já estava assim, né? O cara tá tão interessado no jardim, né? Aí ele entrou, não olhou na minha cara, com o celular, sentou e ficou mais 10 minutos no celular, assim, não falou nem oi. Mentira. Juro. Aí eu tava... E eu com o notebook, com o meu projeto ali pronto para apresentar, eu... Quieta. Esperei os 10 minutos. Aí ele não pôs o celular na mesa, ele parou e falou assim: "Oi, Juliana, tudo bem? Desculpa, eu estava resolvendo uns pepinos." "Ah, tudo bem, imagina." Ele falou assim: "Você vai me apresentar o projeto, né?" Eu falei: "Vou." Aí ele falou assim: "Ah, tá bom." Com o celular na mão. Aí eu falei assim: "Você vai prestar atenção?" Juro por Deus, Paty. Eu falei: "Você vai prestar atenção?" Aí ele ficou sem graça, eu falei: "Você pode largar o seu celular?" Aí ele continuou sem graça, largou já bravo. Né? Nessa hora ele já queria ir embora. Quem ela pensa que ela é? Tá louca? Vai ficar me dando ordem agora. Deixou o celular assim de lado, assim. Aí eu abri o computador, bem devagar, porque eu falei assim, eu sei que ele tava, gente, eu não julgo, assim, a vida dele não é fácil. Mas tava num... Não é fácil, eu tenho certeza que não é fácil. No automático. Mas ele tinha dedicado meia hora, que era o que ele ia dedicar para mim, para falar de jardim. Ele tinha dedicado na vida dele. Então, eu falei assim, eu vou ajudar ele. Se ele puder, nessa meia hora, só falar de jardim. Então, eu falei assim, você pode largar o celular? Ele largou contra a vontade, assim, eu abri o computador com toda a calma, comecei a explicar o jardim. Aí ele começou a se envolver, né? Quando eu vi que ele estava começando a se envolver, fui apresentando e tal, eu terminei, aí ele falou assim, tá tudo muito bonito, só que é o seguinte, isso vai me dar trabalho, né? Aí eu falei assim, vai... Aí eu falei, eu quase falei o nome dele agora. Eu falei assim, só que é o seguinte, se você não quer ter trabalho, não faz o jardim. Eu falei assim, eu fecho o computador, vou embora e você não precisa fazer o jardim. Só que é o seguinte, antes, quando eu fui apresentar o projeto, eu falei assim para ele largar o celular, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, você vai ter agora a melhor meia hora do seu dia. Você vai ficar falando de plantas por meia hora. Você vai ficar vendo fotos e falando de planta. Uhum. Então, vai ser o melhor momento do seu dia. Então, larga o celular. Aí, largou, né? Deu uma risadinha. Deu uma risadinha, largou, não sei o quê. Aí, quando terminou, que eu falei que ia dar trabalho e tal... Claro que daí foi toda uma conversa, né? Praticamente fiz uma terapia com ele, sem ser psicóloga, e ele entendeu que ele precisava ter o jardim. Aí, ele falou assim... então, tá bom. Então, você me convenceu você me convenceu a ter esse jardim, só vai faltar agora você me fazer gostar. E aí eu fui embora com isso, porque eu falei assim, o que está acontecendo? Aí eu entendi, o que está acontecendo? Alguém falou para ele que ele tinha que ter aquele jardim, talvez o arquiteto que fez o apartamento, tá bom. Apartamento. Mas ele estava ali me contratando porque alguém falou, cara, aqui é para você fazer um jardim. Tá. Não é porque ele queria. Sim. Pelo contrário, ele não queria.
né? E eu fui embora com aquilo. Falei assim, agora você precisa me fazer gostar. Tá. Bom, fiz o projeto, acompanhei a obra. Todas as vezes que eu ia na casa dele, eu falava para ele que ele tinha que estar lá. Eu falava assim, não, porque a gente nunca quer o cliente junto na obra, né? Tá. Mas eu falava assim para ele, fulano, você tem que estar lá. Você precisa estar lá. Eu preciso falar com você. Aí não, porque aquele cliente que fica, né, toda hora, né? Que é o cliente que é muito envolvido, que aquela hora fica dando pitaco, toda hora. Esse cara que não entende... Não, ele precisava se conectar de algum jeito, sabe? Aí terminou, a gente entregou o jardim, ele gostou, ficou feliz, né? Daí eu falei assim para ele, olha, agora é o seguinte, eu tô indo embora, eu sei que você ainda vai passar por um processo de se aproximar do seu jardim, você vai precisar cuidar mesmo, você vai precisar olhar para ele e tudo, mas eu tenho certeza que vai chegar um sábado... de um dia bem bonito, que você vai estar molhando suas plantas e você vai me mandar uma foto agradecendo que eu fiz o seu jardim. Eu vou ficar esperando esse dia, falei para ele. Olha, só que lindo! Aí ele falou assim, deu uma risada, assim, falou assim, vamos ver se esse dia vai chegar, né? E chegou, né? Porque é óbvio que aconteceu depois de um tempo. Ele se conectou com o jardim dele e ele me mandava foto toda hora. Toda hora ele me mandava foto do jardim dele. Que bacana, Ju! E assim, 10. Isso é um caso, assim, que já 10. aconteceu muitas vezes. Não, aí seu coração aquece, né? Mas coração só que aquece. assim, por isso que eu te falo que a gente tem que ter paciência. Porque é óbvio que a hora que o cara entra na sala, não olha na minha cara, fica no celular e fala, eu não quero ter um jardim. Eu não sei porque que eu tô perdendo meia hora do meu dia com você. Cara, você tem vontade de fechar o computador, não falar nem tchau e levantar e ir embora. Mas aí, se a gente tiver paciência e a gente entender que a missão não é só fazer o jardim. Mas aí você entrou com a tal da empatia, né? Por mais que ele podia estar passando por um momento difícil e você foi além. Ficou nítido né? ali. Você foi além. Você quebrou ali o gelo, né? Aquela muralha de pedra ali, você deixou o cara muito mais maleável. Mas assim, não é só o fato da pessoa estar estressada, assim. Essa desconexão. Bloqueio. É um bloqueio. É um bloqueio. E é muita desconexão. E assim, se não for a gente, se não for o profissional paisagista que está ali levando o jardim para casa da pessoa... Exatamente. Que é o maior responsável por essa reconexão. Exatamente. Se a gente não educar, não informar e não criar... na verdade, você tirou a rigidez dele, A gente tem que criar interesse. Né? Essa pessoa que não tem interesse nenhum, ela tem que passar a ter interesse. E é a gente que vai fazer isso. Então, a gente tem que ter paciência, tem que ter empatia, como você falou, pela vida dela, pelo momento, pelo dia. Porque não dá só para julgar. Exatamente. Assim. É óbvio que ele podia ter me dado, oi, bom dia, pera só um minuto. Podia. Sim. Mas, assim, não é pessoal. Né? Eu não preciso levar para o lado pessoal, eu não preciso julgar. Exatamente. Só que se eu quero que uma pessoa como essa, que nem lembra que a natureza existe. Pátia, aquele cara, ele não lembra por que tem ar para ele respirar. Não, ele não sabe de onde vem o ar que ele respira. Eu preciso te falar uma coisa. A gente teve aqui, 2 semanas atrás, o Gustav e a Martina vieram aqui. Querido. Foi maravilhoso. E o Gustav veio com uma, que para mim, assim, essa daí é inesquecível. Imagina se as plantas, por 3 minutos, 5 minutos, fizessem uma greve, todas elas, não vamos produzir mais oxigênio. 5 minutos. 5 não, né? Nem precisa. Aí as pessoas, como é que ia ficar? Aí as pessoas iam se dar conta entender de onde o quanto que são importantes para nós, né? O quanto que é importante, assim, 5 minutos de greve, vamos lá, todo mundo, todas as plantas, 5 minutos para as pessoas entenderem realmente, bater no coração o quanto que elas são importantes. Né? Porque acaba sendo uma coisa muito natural. A gente respira de forma natural, elas trocam, elas fazem a troca, a gente não vê, é uma coisa invisível, né? E acaba sendo algo que, pode, se tiver aqui ou não tiver aqui, não faz diferença, mas faz toda a diferença, né? E é a conscientização e a cultura, né, Ju? E uma vez eu falei assim, quando eu levei os paisagistas para a mata, para a imersão na mata, lá, o pessoal que recebeu a gente, eles falaram assim, eles acharam estranho, paisagistas da cidade vindo ficar imersos na mata aqui no nosso fim de mundo, que ninguém conhece. Eles falaram assim, por que vocês resolveram vir para cá? O que trouxe vocês aqui, né? Daí eu falei assim, eu acredito que a gente não vai preservar nada se a gente não se aproximar. A gente não vai dar o valor, né? Dar valor se a gente não se aproximar. E esses paisagistas que estão aqui comigo, eles trabalham nas cidades. Eles não vão
que é aquilo que volto lá na história do porquê que eu fui ser urbanista. Sim, né? sim. Eles não vão melhorar as cidades, melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem em cidades, passar a preservar mais do que derrubar menos, né? Plantar mais do que cortar e tudo e levar toda essa consciência para todas as pessoas. Eles não vão, se eles não tiverem entendido no coração, tiverem próximos. Exatamente. Próximos, real. Exatamente. Assim. Então a gente precisa se aproximar, porque não adianta você falar de incêndio na Amazônia se você não está fazendo o básico na sua casa, né? Não fazer o básico na sua casa é culpa do incêndio da Amazônia também. Você é culpado também, né? A gente fez uma expedição agora recente na Serra do Cipó, para justamente ver um pouco mais, conhecer um pouco mais das plantas, das espécies. A gente acabou de ir para lá com o papo de paisagista. Demais, né? Maravilhoso. E um dos pesquisadores que nos convidou aí, que fez essa expedição com a gente, o Oscar Bressani, uma pessoa maravilhosa, um super estudioso, maravilhoso, junto com o Geraldinho também um grande professor lá de Belo Horizonte. Ele acompanhou muito o Buller Marx nas expedições. Sim. Ele acompanhou durante 13 anos. Ele acabou de, inclusive, fazer um mestrado sobre isso, muito interessante. E ele traz uma frase de Buller Marx que é muito marcante, que ele fala assim: vale muito mais um dia de campo do que 30 dias enfurnado em pesquisas numa sala, né, e desenhando. Você tem que ir para o campo para você realmente gerar essa conexão. Você poder sentir a planta, né, sentir a sua estrutura, ver o seu potencial, ver as cores, as formas, a textura. O livro não vai, o papel não vai te dar isso. Você precisa, né, a vivência trazer isso. que a gente estava falando. É maravilhoso. E para o paisagista que especifica, que projeta, que leva consciência para os clientes. Sim. Ele precisa estar consciente. Agora ele tem que levar os paisagistas lá do seu grupo para ver as plantas nossas lá grandes. Vamos combinar. Vamos marcar. É o próximo passo. Já combinando aqui ao vivo, hein? É o próximo passo. A gente está fazendo mesmo essas visitas em produtores. É muito legal. Não é importante, porque a pessoa fica presa na enciclopédia, no livro, ou dá um Google, e muitas vezes o próprio Google tem muitas informações erradas, né? Se você for pesquisar, às vezes ele dá uma discrepância assim, de informação, você pega, eu quero ver como que é, sei lá, um resedar. Às vezes você põe o resedar, é da IP, é da quaresmeira, é da isso, é daquilo, a pessoa fica doida. E o profissional tem que conhecer para também valorizar, né? Porque às vezes nem a gente valoriza. Sim, né? Então a gente quer que o cliente pague, mas nem a gente está valorizando aquela árvore, Eu lembro que assim, eu vendia projeto de irrigação, tentava fazer o cliente vender a irrigação, mas eu não conhecia toda a complexidade que era a irrigação. Aí eu fui fazer um curso técnico de irrigação com a Rebird. Aí mudou completamente minha visão e mudou completamente minha postura com o cliente para vender. Né? Perfeito. Então, eu sou dessas que gosto de ir em fábrica para conhecer processo de fabricação, gosto de ir nos produtores. Porque, assim, para eu vender a sua árvore, aquela árvore mesmo que a gente vendeu naquele meio daquela casa maravilhosa lá, para eu vender para o cliente, eu tenho que saber quanto aquilo vale, porque senão ele não vai entender. Como que eu quero que ele dê valor se nem eu estou dando? Exatamente. Né? Então, os profissionais também têm que conhecer. Ju, agora para a gente ir finalizando aqui para as nossas considerações finais. Assunto, né? Infelizmente o tempo é curto. Eu juro, eu queria ficar aqui falando por horas e horas. Como eu falo, meu melhor dia. Se puder fazer assim, ficar falando das 8 da manhã às 8 da noite, a gente fala. Se você tivesse que dar assim, um último conselho, uma pessoa que está começando agora a construir, a reformar, já dar aquele conselho para ela pegar aquele conselho, agarrar, já deixar escrito, né? Falar assim, vou começar a projetar, eu preciso seguir esse conselho que a Juliana Freitas me deu. Qual que seria uma dica ou um conselho que você daria? Fala para quem está construindo? Construindo. Para quem está construindo ou para quem vai começar a construir? Porque quem está construindo... Bom, tem as dois cenários. Pode ser 2 dicas? Em uma só? Deve. Em uma, deve. O que você quiser. Que acho que você sabe o que eu vou falar. Para mim é óbvio, mas às vezes pode não ser, né? Isso que eu já falei aqui, que é chamar o profissional no início da construção. O paisagista chegar junto com o início da história, do início do projeto de arquitetura. Perfeito. Né? Então, quer dizer que se a pessoa tem um arquiteto que ela já elencou para desenhar o projeto dela. Já chama o paisagista junto. Esse é o meu arquiteto dos sonhos, eu quero projetar com ele. Contrata o paisagista e assina o contrato do arquiteto e do paisagista junto. Se ele não tem... Se o arquiteto, por acaso... eu quero colocar uns cenários para a pessoa poder dar os caminhos para a pessoa. Se o arquiteto não tem nenhum paisagista parceiro e essa pessoa
não tem nenhuma indicação. Vamos supor, ela não tem nenhuma indicação de paisagista. Nem onde buscar. O arquiteto não indica para lá ninguém, porque o arquiteto também já indicou outras pessoas, não gostou. Aonde que ela vai achar essa informação? papodepaisagista.com. Ótimo. Era vai isso lá, que eu queria chegar. Vai lá em profissionais. Tem gente no Brasil todo e já em 2 países fora do Brasil. Não vai faltar bons profissionais. Então, tem muita gente boa com a gente. Perfeito. Assim, pessoas excelentes mesmo. Legal. E aí ela já fazer esse casamento junto. Se o já contrata junto. Não, deixa para depois. Não. Faça junto, né? Não aceite depois. Não tem depois. Tá depois vai ser mais caro. Vai ser mais caro. Essa é a frase, depois é mais caro. E a outra dica, e aí seria uma dica financeira, para a gente poder falar dessa estimativa de quanto deixar de verba, porque no fim das contas é sempre menos do que a gente precisa para a execução. É uma estimativa de 10% do valor da obra. Do valor da obra mais terreno. Mais terreno. Tá bom. Não só do valor assim, eu comprei um terreno por 100 mil, vou gastar 200 mil para construir a casa. É 300 mil, 10% de 300 mil. Tá bom. Entendeu? Então olha, assim, essa é uma conta muito importante. Repete aí, Ju, de novo. Pega o valor do terreno, mais o valor todinho que você vai gastar com a obra. Tá bom. Com a obra não, né? Com a casa toda. Sim, inclusive interiores, acabamentos. Tudo. Né? Obra pronta. Você estipulou lá que você vai fazer uma casa de 1 milhão. Tá gastou bom. 500 mil de terreno. 1,5 milhão é o seu número. Tá, e aí você vai gastar 10 a 15%. O ideal é 15% para jardim. Perfeito, eu acho perfeito isso. É uma boa estimativa. É um número que, assim... Pelo menos ela tem um norte. Não quer dizer que seja isso. Tá bom. É uma estimativa. Esse mesmo jardim ele pode custar 50 mil, 500 mil ou 5 milhões. Sim, tudo vai pode depender, de 8 a 80. Pode de 8 a 80. Tudo vai depender de projeto, de escolha das espécies, né? A gente sabe. Mas se ela quiser ter um jardim... média, uma ideia... Uma pequena floresta particular que ela possa falar de sua para aproveitar, contemplar, ela pode pensar uns 15%. O pessoal já está falando em 15%. Eu falo 10%, assim, como mínimo, né? Legal. Mas uns 15% do valor que vai investir na construção. Sensacional. Tudo, Sensacional. E aí, quais são os seus canais, Ju? Passa aqui pra gente, pra quem tá também te ouvindo, passa os seus canais, por favor. Instagram, Meu Instagram é Juliana Freitas Paisagismo. Tá bom. E é bem misturado, porque é minha vida como ela é. Eu só tenho um Instagram, então um dia eu posto projeto, outro dia eu posto a foto do cachorro. Depende do seu momento, ali, do seu time. Ali tem minha vida mesmo, assim, as pessoas me conhecem. Legal. E todo mundo conhece, sabe meu jeito, sabe como que eu vivo, tá tudo ali. Super aberta, né? Espontânea. E o Papo de Paisagista, né? Que o Papo de Paisagista, daí eu convido empresas, convido profissionais. E o podcast? Que é papodepaisagista.com, o site. Tá bom. E o Instagram é @Papo de Paisagista. E o podcast? O podcast chama de Papo em Papo. De papo. Por que ele ficou o Papo de Paisagista? Então, porque ele é uma história dentro do portal. Gostei, né? de Papo em Papo. Ele é de Papo em Papo. No YouTube? Tá no YouTube. No YouTube do Papo de Paisagista. Você tem alguma frequência que você possa publicar para as pessoas? A gente está fazendo temporadas. Tá. Porque não é um projeto que a gente vai conseguir fazer. A nossa ideia é fazer um na sequência do outro, né? Tá bom. Mas não é uma coisa que a gente consegue ter uma frequência semanal, uma rotina, quinzenal, né? Então a gente faz temporadas. Porque, como eu te falei, esse é um dos projetos dentro do Papo de Paisagista, né? Muita coisa. E aí a gente agora entrou com a segunda temporada, que acabou de sair o primeiro episódio, que é em parceria com a Japi. Legal. E aí tem convidados super especiais também. Então a gente vai fazendo por temporadas, mas está saindo agora uma nova. Maravilha. Mas a ideia também é falar de vários assuntos, né? Importantes e úteis para os profissionais, mas também com esse foco de conscientização. Legal, legal. Ju, Paty, parabéns, tá? Aqui. E obrigada, viu? Obrigada, não por ter me convidado, não. Estou te agradecendo pela missão, assim. Obrigada por encarar. Você inspira muito, você é muito inspiradora. Por encarar essa batalha junto, tá? Não, porque é uma batalha. Mas sabe que agora eu estou conseguindo dormir sem remédio, acordar sem remédio? Não, porque sabe quando você sente que o coração, assim, tá... Você tá no caminho, você tá no propósito, assim, você tá... Pelo menos aquilo que você quer fazer, você está fazendo um pouquinho todo dia? Acho que é isso. Emociona, né? É muito bom. Isso aqui, eu comi bola no comecinho, era para te dar isso daqui. É uma lembrancinha. Obrigada. E aqui a gente tem um ritual
que toda vez que a gente acaba o episódio, a gente dá um presente para o nosso convidado. A gente dá um Jungle Pet. Sabe o que é um Jungle Pet? Não, vou saber agora. Jungle Pet. A gente dá, é uma das plantas que tem aqui no nosso estúdio. O convidado escolhe para poder levar para casa e tratar como um pet. Ah, obrigada. Eu sei que eu não vou ter nem problemas para poder te orientar como que é. Então vai ser fácil. Mas a minha casa é meio jungle já. Esse pet vai estar no luxo. Depois eu vou te mandar uma foto dele no meio dos irmãos. Eu quero. Como é que é? Eu escolho uma planta? É isso? Esse aqui. Não, esse já vi aqui, ó. Eu quero essa oblíqua. A monstera? A oblíqua. Não é a oblíqua? É. Olha aqui, ó. Adoro. Obrigada. Essa é a sua nova Jungle Pet. Depois, se você quiser também dar um nome, marcar pra gente, passar pra gente qual o nome dela, você fale pra nós. Vou depois te mandar foto dela também te... lá na casa nova. Por favor, nós vamos agradecer de saber como que ela está. Obrigada, que presentão, obrigada. Imagina. E tudo que é feito com amor, floresce. Vai florescer seu podcast, com certeza. Amém. Vai florescer. Obrigada pelas boas vibrações de sempre. Você é demais. Obrigada. Bom, gente, estamos ficando por aqui, então, no nosso 7º episódio do Casa Viva. Foi uma grande honra ter vocês aqui com a gente. Maior honra ainda estar com a Ju Freitas aqui, sentada à minha frente, trocando esse papo sincero e aberto para vocês, que a gente conseguiu trazer. A Ju conseguiu passar muitas dicas importantes. Tenho certeza que está imperdível. Depois, reveja esse episódio para você fazer as anotações que você precisa. Se você ainda não assistiu os outros episódios, também vale a pena, que também tem profissionais muito interessantes com outras dicas também bacanas para você. E também os próximos, a gente está cada vez mais trazendo pessoas impactantes, especiais, que são da nossa área, para poder abraçar essa missão. Se você gostou, segue, compartilha, dá o seu like, que a gente vai gostar muito, vamos ficar muito felizes. E fica com Deus, até a próxima. Muito obrigada de novo. Obrigada.